Videozinho hoje é um pouco mais curto do que os vídeos convencionais, teu covarde. Lembrando para você que eu tenho um cupom na Growth, cupom covarde, vai lá, você tem até 14% de desconto. E hoje eu vou... não estude pelo chat GPT, estude com o chat GPT. Há uma diferença enorme aí, não é mesmo? Algumas pessoas, inclusive, acham que a inteligência artificial ela em nada nos serve no momento em que estamos estudando. E, queridos, eu passei em 2 bancas de mestrado no ano passado, em uma eu tive meu projeto aprovado, em outra não, e uma eu obtive a nota 9,8, é uma nota quase máxima, não é mesmo? E na outra eu não tive um bom desempenho, porque não compreendi a forma como eu deveria estudar para aquela banca de mestrado, mas nas 2 bancas eu utilizei o ChatGPT. Como que eu utilizei o ChatGPT? Produzindo mapas conceituais dos textos que eu ia ler. Por quê? Porque muitos autores, eles escrevem nas suas obras os conceitos como pano de fundo. Então você não vai ver o autor dizendo que eu vou falar sobre o conceito tal. Ele vai falar, ele vai fazer o uso daquele conceito como pano de fundo para, a partir desse pano de fundo, construir a sua cena principal, que é a forma como escreve, a forma como dialoga os seus escritos e postulações com aquele conceito. Então, quando você recorre ao ChatGPT para produzir um mapa conceitual da obra que você pretende ler, você vai saber no texto que você precisa procurar. Porque quando a gente, em especial quando a gente está falando de ciências humanas, né? Porque as ciências humanas, os autores não estão tão preocupados em saber se você vai entender ou se você não vai entender. Muitos fatores, né? A gente sabe disso. Alguns autores não. Alguns conseguem furar essa bolha e aí passam a ser o que são. Por que que alguns autores conseguem fazer com que conceitos se popularizem e conseguem difundir determinados conceitos e os autores que por vezes são os criadores desses conceitos não conseguem? Porque um autor está preocupado em fazer com que o público lhe entenda, o outro não. E por muitas razões, não vamos esquecer que tanto a fala como a escrita ela é dotada de intenções. Então, há autores que querem de fato não ser compreendidos, eu entendo, e há autores que querem ser compreendidos, mas não só querem ser compreendidos, como querem alcançar o máximo de pessoas possíveis. Mas essa não é a intenção da metodologia científica positivista, vamos lembrar disso, tá? Quanto menos pessoas fizerem uso, quanto menos pessoas compreenderem, mais esse poder da compreensão e da validação da experiência, ele está na mão de poucos. Então, os autores que querem ser compreendidos, eles furam uma bolha, em muitos aspectos, porque querem, e não só furam uma bolha, como vão de encontro ao que é a essencialidade desse positivismo científico que não quer ser compreendido. Então, quando você vai ler autores que não querem ser compreendidos, ou mesmo os que querem ser compreendidos, mas que tratam de não apresentar os seus conceitos como as cenas principais, mas os panos de fundo de suas obras, é importante que você consiga desenvolver um mapa conceitual desses autores. Como que eu vou desenvolver um mapa conceitual desses autores? Recorrendo às inteligências artificiais. Você pode tentar desenvolver esse mapa conceitual só lendo a obra. Você pode. Só que vai ser muito mais complicado. Se você tem uma... E olha só, há pessoas que acham que isso é muito mais complicado, é ótimo. Porque entendem que quanto mais dificuldade, melhor você consegue digerir aquela informação. Tá tudo certo. Se você acha que o caminho difícil é o melhor para você, no sentido de assim, não, eu preciso passar pelo processo de conseguir acessar o conceito pela forma como o autor trabalha as suas compreensões. É legal esse caminho? É da hora. É da hora você ler um autor e quando você está lendo o autor, você, caralho, ele está falando disso, o conceito que ele está utilizando é esse aqui. Entendi. Isso é bacana também. Só que quando a gente está estudando, por exemplo, para uma banca como um mestrado, ou uma banca como uma outra, ou para fazer, por exemplo, a sua monografia, é importante que você tenha um tempo para produzir, né? Para compreender. E às vezes esse tempo é muito encurtado, então você precisa desenvolver esses mapas conceituais. Então o que você vai fazer com o ChatGPT? Muito simples, não é difícil. Você vai na sua obra. Agora eu estou lendo uma obra do Pierre Bourdieu, um texto do mestrado. O Senso Prático, Pierre Bourdieu. A tradução Maria Ferreira. E a revisão Odacir Luiz Corradini.
eu vou nessa obra, o senso prático, eu vou no chat GPT, estruturas, hábitos e práticas. Eu vou no chat GPT, OpenAI, eu vou no chat GPT, vou aqui, OpenAI, caralho, não é OpenAI não, é OpenAI. Eu vou no chat GPT e eu escrevo no chat GPT quais conceitos e de que forma esses conceitos são trabalhados na obra de Pierre Bourdieu. Qual obra? O Senso, parará. Botei isso aqui. O chat GPT vai me dar esses conceitos de forma esquematizada. Eu exploro cada conceito, a forma como ele acontece, a forma como o autor apresenta esse conceito pelo chat GPT. Eu crio um mapa conceitual, que é tipo assim, ele vai trabalhar esse conceito aqui dessa forma, esse dessa forma, esse dessa forma e esse dessa forma. Se você não achar que isso é honesto, o que você faz? Não, eu não acho isso honesto. Porque tem pessoas que são assim, né? Eu não acho isso honesto, eu não acho que é honesto. Eu acho que se a obra tá aí, eu só tenho que entender. Se a obra tá aí e eu só tenho que entender, eu não quero fazer isso. Então o que você faz se você não acha isso aqui honesto? O que eu vou fazer? Eu vou pedir só os conceitos. Eu não quero a forma como ele trabalha esses conceitos. Você pede esses conceitos, você elenca todos esses conceitos, você já tem um norte do que você vai procurar no seu texto, e aí você começa a ler o texto. Pronto. E por que que eu falo isso? Porque a escrita, ela é um berço cheio de significações. E esse berço, ele tem várias estruturas que fazem com que ele seja possível. Alguns autores, eles se atêm à estrutura da escrita. E apresentam essa estrutura. Tipo assim, eu vou trabalhar na minha obra isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Então, alguns autores fazem isso. A Venda Dice faz isso. Eu adoro. Porque ela apresenta, olha só, eu vou trabalhar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Na minha monografia, eu fiz desse jeito. O que eu fiz na minha monografia? Em especial por se tratar de uma escrita etnográfica. O que eu fiz na minha monografia? Eu vou trabalhar esses conceitos, eu vou trabalhar dessa forma, eu fiz isso na introdução. E o resto, eu falei assim, e esses conceitos eles vão ser pano de fundo. Então, não espere que na minha obra eu diga que eu estou utilizando o conceito tal para definir tarará, tarará. Não vou fazer isso. Vai estar no pano de fundo da minha obra, para que a minha escrita ela consiga ser discorrida. Porque quem vai ler também, tem uma coisa que acontece quando você está produzindo conhecimento nesse aspecto de postulações escritas, tarará, que é que você não escreve, aqui eu já foi o que eu falei no começo, você não escreve para você só ler artigo científico quem produz artigo científico. O resto do Brasil não lê artigo científico. Porque não faz sentido. Sabe? Você vai ler um artigo científico, às vezes você nem entende. Você nem compreende. Quando você está. Se dentro da academia você não entende, quanto mais fora. E não é que você não entende o que a pessoa está escrevendo, você não entende a estrutura. Pô, como assim, cara? O cara tem. Que doideira, não estou entendendo nada. Então já se escreve pensando nas pessoas que vão ler e sabendo que as pessoas que vão ler vão ser sempre as que consomem esses artigos científicos, então você recorre à mesma estrutura sempre. Alguns autores não. Alguns autores olham só, não, peraí, eu não vou ficar, não quero fazer isso. Eu vou fazer isso na introdução do meu trabalho, vou apresentar os conceitos que eu vou utilizar e de que forma essa discussão vai ser norteada, e depois eu vou escrever livremente, para todas as pessoas que leiam e compreendam aquilo que eu estou propondo. Tem alguns autores que não. Então, desenvolver esses mapas conceituais, é elementar para a forma como você vai estudar determinado texto. E a depender da banca que você for participar, falando como uma pessoa que tem pretensões aí de fazer um mestrado, de não fazer um mestrado, tarará, a forma como você vai dialogar esses conteúdos é importante. Por quê? Porque na primeira banca de mestrado que eu fiz, eu tirei um 9,8. Fiquei super satisfeito, achei que eu fosse passar, meu projeto não foi aprovado porque meu projeto é a experimentação da deficiência como uma marca de diferença, incluindo a deficiência a esses estudos de identidade, de produção de identidade, como racialização, genderização e a classe. E a minha ideia era incorporar a deficiência às noções, porque a gente está falando de minorias, quer dizer, hoje você já discute uma série de coisas acerca de gênero, raça e classe. Só que a experimentação da deficiência como marcador de diferença, ele não é incluído nessas propostas analíticas. Isso é um problema, porque visivelmente pessoas com deficiência são minorias também políticas, né? Então você precisa incorporar essas postulações. Você tem discussões de muitas ordens
quanto à inclusão de identidades dentro dessas coletividades, o reconhecimento delas. Mas aí, quando você fala de deficiência, por exemplo, passa longe dessa discussão. Isso é um problema, não é mesmo? Então, a minha proposta foi essa. Algumas linhas de pesquisa em especial. A primeira linha de pesquisa que eu apresentei no meu projeto não aceitou o meu projeto. Porque não entendi que era uma proposta que seria contemplada pelo programa. Porque vamos lembrar que esses programas de pós-graduação, eles são programas, eles têm uma estrutura, eles têm linhas de pesquisa, eles têm autores e têm, em especial, pessoas que vão coordenar essa sua linha de pesquisa e lhe conduzir até a produção da sua tese, não é mesmo? Então, eu apresentei e não foi aprovado. Só que a forma como eu estudei para essa primeira seleção, que foi a que eu tirei a nota quase máxima, foi de um jeito, que foi dialogando conceitos em autores. A gente recebeu 6 textos, aí esses 6 textos a gente tinha que estudar os 6 e ver a forma como a gente poderia mediar esses autores a partir desses conceitos todos. Na outra banca, que foi aqui o meu projeto foi aprovado, eu estudei como? Dessa mesma forma. Recebi todos os autores e pensei o quê? Vou dialogar os autores. Quando eu cheguei na hora da prova, não era para dialogar autor. Então, a forma que eu estudei foi procurando no texto, olha como é importante você desenvolver os mapas conceituais, para você saber o que você vai procurar no texto, você saber de que forma você vai utilizar. Então, eu estudei dialogando esses autores. Quando eu cheguei na prova, não era para dialogar, era para trabalhar cada autor de forma individual. Aí, o que eu fiz? Tirei um 7,8 na prova. Fiquei muito triste, porque não basta só passar, meu irmão. Tem que tirar a nota máxima. Entendeu? Para de ser doida. Não, o pique é esse. Eu gosto de passar, mas eu também gosto de tirar a nota máxima, filho. Eu gosto de passar e gosto de passar bem. Não é tipo assim, passei que deu certo. Não. Quando passar, ia passar, porra. Tá ligado? Mas aí cada um. Tem gente que tá preocupada só em estar lá dentro e eu acho isso correto também, tá? Não acho que seja um problema, não. Inclusive, foi um dos conselhos que eu dei pra minha prima quando ela queria fazer o curso de veterinária. Porque eu disse, olha só, você não conseguiu passar agora, mas você conseguiu passar em outra graduação, porque tem pessoas que não têm dimensão disso. Você passa na sua graduação, quando você terminar a sua graduação, quando você passa na sua graduação, quando você terminar, não. Lá dentro, depois do primeiro semestre, você faz uma prova de transferência interna. Porque depois que você fizer uma prova de transferência interna, você pode fazer o curso que você quiser. Você só precisa ter um índice de rendimento acadêmico, que alguns lugares chamam IRA, outros chamam IRE, outros chamam, tem várias siglas. Razoável, não precisa nem ser alto, só precisa ser razoável. Por quê? A disputa para esses ingressos dessa forma é pequena porque as pessoas não sabem. Por exemplo, se você tem uma graduação, você não precisa fazer Enem para entrar na Universidade Federal. Você pode fazer o edital de graduados, que é um edital que é lançado semestralmente pelas universidades federais. Só que algumas pessoas não têm dimensão disso porque não é para se ter dimensão disso, porque a Universidade Federal é para ser para poucos, não é mesmo? Então, essas formas de estudar, vamos voltar lá porque a gente está falando, essas formas de estudar, elas podem te conduzir aí para ver de que maneira você pode compreender melhor aquilo que você está estudando e nortear e ter um caminho que te norteie. Olha só, eu desenvolvi um mapa conceitual da obra do Bourdieu e agora eu tenho esse mapa conceitual e quando eu for ler o autor, eu vou saber o que eu vou procurar nesse texto. Entendeu? Então, estude com a inteligência artificial, não pela inteligência artificial. Porque se você for estudar pela inteligência artificial, você vai estar na Jovem Pan, daqui a pouco, falando um monte de merda e sendo contra a vacina. Isso aí, negacionista, covarde, fala comigo.